que há uma palavra de Deus para você nessa noite. Amém? Lucas capítulo 17. Deus vai fazer uma revolução nas famílias durante esse mês. Eu acho que você não escutou bem, você não entendeu bem. Deus vai fazer uma revolução na tua casa, na tua família esse mês. Amém? Tudo que a gente coloca o coração, tudo aquilo que a gente empenha, né? Se a gente crê que Deus pode curar uma dor de cabeça, Ele vai curar. Se você crê que Deus pode curar a coluna, Ele vai curar. Se você crê que Deus cura um câncer, Ele cura. É conforme a fé, conforme aquilo que a gente colocar no coração, sabe? E a família é a base da sociedade, a família é a base da igreja. A gente não faz nada, e todos os propósitos, essa é uma frase já para você anotar aí. Todos os propósitos de Deus passam pela família. Pode ler na Bíblia. Deus criou o homem, criou a mulher, começou o propósito da criação, os patriarcas, sempre José, família. Pode ver que todos os propósitos de Deus, Jesus teve uma família aqui na terra. Então os propósitos, os projetos de Deus, todos eles passam pela família, não é? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1, que diz assim: E disse aos discípulos: É impossível que não venham escândalos. Diga comigo, escândalos. Mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Meus amados, esse texto é um texto conhecido, mas para nós nessa noite Deus vai trazer coisas novas para nós. Quando a gente pensa que já viveu tudo, já passou tanta coisa, sempre surge uma situação nova. E esse assunto aqui que o texto está nos dizendo, há uma profundidade aqui muito grande nisso aqui. Jesus chama os discípulos e compartilha com eles algo muito importante, não só para a família, mas que diz respeito a todas as áreas da nossa vida, porque nós nos relacionamos com pessoas todo o tempo, no trabalho, na igreja, em casa, em família, parentes, né, nossos parentes, enfim. Nós vivemos de relacionamento, sim ou não? Então, e por vivermos de relacionamentos, nós estamos sujeitos a algumas crises nos relacionamentos. Vocês vejam só, pensem comigo, que Jesus e seus discípulos caminhavam com ele e viam os milagres que ele fazia. Os discípulos viram Jesus levantar paralíticos, curar paralíticos. Jesus curava os cegos, os discípulos viam Jesus curar cegos. Jesus libertava endemoniados, os discípulos viam isso. E nem tudo que Jesus fez está na Bíblia, porque há muitas outras milagres, outros milagres que Jesus fez. Jesus transformou água em vinho, os discípulos viram ele transformar água em vinho. O que mais? Mortos ressuscitarem, endemoniados serem libertos, curas tremendas Jesus fez, leprosos serem purificados, coisas extraordinárias, um ministério extraordinário daquele homem de Nazaré, de Jesus de Nazaré, um homem que nasceu numa cidadezinha de uma origem tão humilde, viveu num lugar também que porventura pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Enfim, e teve um ministério extraordinário, porque a sua mente era extraordinária, né? É essa mente que nós precisamos pedir a Deus. Eu quero ter essa mente de Jesus, um homem que não tinha conta bancária, não tinha recursos financeiros para ter um ministério tão
próspero, hein? Misericórdia, né? Só de uma vez ele alimentou 5.000 pessoas. Enfim. Agora você vê todos esses milagres que aconteceram durante o ministério de Jesus. Os discípulos viram esses milagres, e em nenhum momento em que esses milagres aconteceram, eu estava esquecendo também, Jesus andou sobre as águas, sobre o mar, não é isso? Então, em nenhum momento que esses milagres aconteceram, que se você e eu víssemos, ficaríamos assim: meu Deus, como é que pode assim? Como é que é possível um homem ter um poder desse, de fazer tal coisa? Mas em nenhum momento em que Jesus realizou esses milagres, os discípulos lhe fizeram o pedido que lhe fizeram nesse texto que nós acabamos de ler. Em nenhum momento os discípulos disseram para Jesus, quando viram Jesus abrir os olhos ao cego, dizer: Senhor, acrescenta-nos a fé. Quando Jesus curava o paralítico: Senhor, acrescenta-nos a fé. Quando Jesus libertava o endemoniado: Senhor, mestre, aumenta-nos a fé. Não, você não vai ver esse pedido deles em nenhum desses milagres que Jesus fez. Mas aqui Jesus está falando de um assunto, e o assunto aqui é ofensa, escândalo. Quando Jesus fala desse assunto, e Jesus fala sobre perdão, sobre perdoar, aí eles então pedem a Jesus: Senhor, acrescenta-nos a fé. Por que perdoar é tão difícil? Por que as maiores feridas, vamos dizer assim, nós estamos sujeitos na própria família? Ser traído, um cônjuge que trai o outro, filhos que abandonam seus pais, que não querem mais saber do pai e da mãe, pais que também desamparam seus filhos. Jesus então disse assim aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, que não venham essas ofensas. Esse termo aqui, escândalo, significa literalmente pedra de tropeço. É impossível que não venham pedras de tropeço. Eu estava vendo aqui o comentário sobre esses versículos 1 e 2, e aqui eu achei muito interessante isso, quando ele fala, o termo escândalo significa pedras de tropeço. Literalmente, o que é isso? Pedra de tropeço. Literalmente é o gatilho de uma armadilha ou uma cilada. Então, é inevitável que na nossa caminhada, que no nosso relacionamento familiar, profissional, na igreja, ministerial, é inevitável que aconteçam essas pedras de tropeço, essas situações que nos desafiam tremendamente, essas armadilhas ou ciladas que são colocadas diante de nós. Algo que é colocado, que surge para que a gente peque, para que você peque, para que eu peque. Porque a gente sabe disso. Você tem autoridade na sua casa. Há situações que muitas vezes os filhos criam uma situação tão difícil que os pais, ao invés de usarem a sua autoridade com equilíbrio, com moderação, mas com firmeza, acabam pecando também, errando, extrapolando. Situações que causam um desequilíbrio, não é? Na autoridade, que pode ser ministerial, profissional. Às vezes um patrão, ao chamar a atenção de um funcionário, ele ameaça, ele agride, ou vice-versa. Então isso num contexto de homens e mulheres de Deus é pecado, não é? Uma pessoa que age dessa forma está pecando. Então é inevitável que venham essas pedras de tropeço, esses gatilhos, que nós vamos chamar aqui, podemos também chamar essas iscas de Satanás, que as pessoas acabem cedendo a elas e acabam pecando. Muitas vezes a gente vê situações assim que a gente tem até razão,
mas perde a razão quando você extrapola, quando você faz algo que não é para você fazer. O próprio Moisés, né? Chegou um momento que o povo, de tanto murmurar, de tanto se queixar, e o próprio Moisés, ele perde ali o equilíbrio. Ele diz que a Bíblia fala dele, ele era um homem mais manso que havia sobre a terra, mas ele chega um momento que ele não aguentou e chamou o povo de rebelde e tal, e Deus chama Moisés e diz: Moisés, agora acabou o seu tempo, não vou continuar com você, porque eu vou te preservar e preservar o povo, senão você vai destruir mutuamente, vocês vão se destruir. Então olha só, é impossível que não venham os escândalos, as ofensas, essas armadilhas, ciladas, algo, né? Isso aqui indica algo que, como eu falei, algo que fará com que uma pessoa peque. Ninguém peca no vácuo, os outros são afetados. Jesus dá uma forte advertência contra ser a causa da apostasia dos outros, especialmente daqueles menos maduros ou com menos anos em anos de experiência, né? Então a verdade é que a maturidade, muitas coisas até nos ajudam nisso aqui. Sabe, deixa eu contar uma coisa para vocês. Família, vamos falar de família, né? Eu fui criado e meu pai me levava para o trabalho, muitas vezes eu ia com ele, até pedia para ir: pai, posso ir contigo? Lá, desde garoto, criança, aí meu pai tinha a empresa dele e eu gostava de ficar. Muitas vezes meu pai ia aos sábados também pela manhã, depois dali a gente ia fazer a feira, ia para casa. Então eu tinha momentos assim que a gente, como criança, a gente podia participar de alguns momentos. Eu ia, acompanhava meu pai no trabalho, e meu pai, o patrão, é gostoso aquele negócio de sentar na cadeira dele de vez em quando. Ele ia lá para a oficina, aí eu sentava na cadeira, né? Quando ia lá na oficina, o pessoal já sabia: esse é o filho do patrão, né? Mas assim, não estou falando que eu estava usurpando assim, mas aquela coisa, é legal aquilo, né? Assim, uma coisa que eu gostava de ver, aquelas máquinas funcionando, gráfica, né? Tudo aquilo. E sentava na cadeira, às vezes meu pai estava lá para dentro, sentava, abria as gavetas dele, uma mesa grande, gaveta de um lado, gaveta do outro, uma gaveta no centro, assim, mais estreita, né? Ficava, como criança, né? Ficava mexendo, aquelas coisas assim de garoto, e é legal aquilo, assim, aquele ambiente. Naquela época não tinha videogame, não tinha essa tecnologia de hoje, então a gente tinha essas atividades, a gente andava mais com os pais, os filhos andavam mais com os pais, sim ou não? Naquela época os filhos e as filhas andavam mais com o pai, com a mãe. Hoje a turma está tudo assim, sei lá, está desligado do mundo, esse mundo está ligado no outro negócio, né? Então eu cresci assim, né? Vendo meu pai trabalhar, trabalhou muito. E os anos se passaram, e aquele lugar que eu frequentava como filho ali do patrão, fui crescendo, e chegou um momento que eu fui trabalhar, foi o meu primeiro emprego, trabalhar na empresa do meu pai, carteira assinada, né? Primeiro emprego, trabalhando com meu pai. Mais tarde, meu pai me colocou como um dos sócios da empresa. Falei: poxa, uma sociedade da empresa. Enfim, a gente foi ali, eu casei, a gente criando os filhos. Alguns dos meus filhos chegaram a trabalhar um pouco lá também, na empresa do meu pai. Uma certa vez, logo depois que eu fui ordenado ao ministério pastoral, pouco tempo depois é que eu deixei esse trabalho. E uma certa vez, naquela coisa, a gente tem aquela liberdade, como eu falei, a gente abria a gaveta, tinha chave. Mais tarde, quando eu era sócio e tudo mais, eu tinha chave até do cofre da empresa, guardava valores, enfim. Uma certa vez eu puxei aquela gaveta do meio, uma gaveta da mesa do meu pai, e havia um papel assim, como que um rascunho, alguma coisa estava escrita assim, que eu comecei a ler aquilo. É uma coisa comum, eu fazia isso, como eu falei, porque a gente tinha filho, né? Meu pai ali era mais do que o meu sócio, era meu pai. Aí eu havia aquele papel assim, eu não sei se eu estava procurando alguma coisa, e eu vi aquele papel, era um rascunho, e havia umas anotações ali, e meu nome estava ali, e era assim um rascunho de como se fosse uma conspiração.
Era uma conspiração. É como se houvesse tido, eu imaginei assim, bem, houve alguém conversou com meu pai e ele anotou algumas coisas que essa pessoa falou a meu respeito. Aí tinha assim, eu não me lembro de tudo que estava escrito, mas alguma coisa eu me lembro que me marcou, tipo assim, ele quer pegar a empresa para ele vai tomar a empresa para ele, né? Mas eu sabia que era eu, meu nome estava lá, vai pegar a empresa, e vai colocar também fulano de tal, que trabalha aqui, vai estar junto com ele nisso, não sei o que, tal. Então, eu li aquilo, eu falei, meu Deus, o que é isso? Depois logo não foi difícil imaginar quem tinha sido essa pessoa, não é? Um parente que se reuniu com ele. Eu conversei com a minha mãe depois daqui, não falei nada com meu pai, mas eu guardei, deixei o papel lá, fechei a gaveta. Depois eu conversei com mãe, aconteceu alguma coisa? Meu filho, teve sim, o teu tio esteve aqui, conversou com o teu pai. Eu falei para ele, nunca mais eu quero isso na minha casa. Eu não quero ninguém vindo aqui falar de meu filho, fazer acusações do meu filho. Eu não quero isso na minha casa, isso me fez mal. Eu falei, mas o que é isso, mãe? O que está acontecendo? Enfim, uma pessoa atribulada, uma pessoa que começou a inventar algumas coisas, não é, a meu respeito. Na verdade, o tempo mostrou que não era nada daquilo. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, naquela situação eu tinha tudo para ali começar a ter uma revolta do meu pai. Falei, cara, meu pai não confia em mim. Meu pai deu ouvidos a alguém de fora, que não participa da nossa família. E meu pai tem desconfiança de mim, meu pai fez essas anotações. E eu fiquei pensando, meu Deus, e agora, né? Nunca cheguei a conversar com ele sobre esse assunto. Continua a vida seguiu normalmente. Segui meu caminho. O tempo mostrou que aquilo era tudo mentira. E graças a Deus eu tive a oportunidade de, mesmo depois de sair da empresa, eu tive a oportunidade de sempre continuar vendo meu pai, visitando meu pai. Nos últimos momentos de vida dele, eu estava ali fazendo a barbinha dele, fazendo carinho nele, levando ele para passear. Eu era uma criança, já não tinha mais. Pai, vamos dar uma volta, vamos passear. Qual o lugar que ele queria passear? Me leva lá no trabalho. Era o lugar que ele mais queria visitar, era o trabalho dele. Vamos lá vamos passear. Assim, aquilo que o pai fazia com o filho, agora o filho fazia com o pai, né? Fazia barba, fazia carinho. E ele ficou muito carinhoso, me abraçava, chorava. Muitas vezes chorava, me abraçava, me beijava. Assim, e eu fiquei pensando como Satanás usa essas pedras de escândalo, esses agentes que ele levanta, essas pessoas que têm intenções, que têm propósitos gerados no inferno, para trazer um escândalo, para trazer uma situação de mágoa, que eu poderia ali também chegar e dizer, olha pai, isso aqui é verdade, o senhor acredita nisso aqui? Eu vi um papel o senhor acredita nisso? É verdade? Então faça o seguinte, vamos terminar agora, a sociedade me dá a minha parte, eu quero ir embora, não quero mais ficar aqui. Não, eu não. Sabe o que eu fiz? Nada. Eu entreguei para Deus. Até essa pessoa que o procurou, que eu sabia quem era e quais eram as suas intenções, eu tive uma oportunidade assim até de colocar na justiça. Eu cheguei no trabalho uma certa vez pela manhã, eu nunca me esqueço disso. Eu cheguei no trabalho indignado, e eu pensei, eu vou processar esse camarada, é um parente, um tio, mas ele está fazendo uma coisa terrível, está me difamando, está me caluniando. Eu vou processar esse homem. Cheguei no meu momento ali, sempre eu tinha aquele momento de ler, fazer uma leitura diária, de orar, que inclusive foi uma herança também do meu pai, desde criança, toda vez que chegava no trabalho, a primeira coisa, ele me chamava, vem cá meu filho, abria um livrinho, fazia uma leitura diária, orávamos. Então, depois eu passei a fazer isso, cresci e fiz isso sozinho. Cheguei naquela manhã com aquela indignação, eu vou processar, tem tudo para ter testemunhas, ele vai ser processado por calúnia, difamação, assim. Quando eu estava respirando essas coisas, eu fui abrir a leitura diária daquele dia, era um livrinho que tem leituras diárias, né? Eu abri o livrinho para ler, aí está lá. E disse o Senhor Jesus, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará. Era a leitura daquela manhã. Aí naquela hora, tem como ter dúvida que Deus está falando para você?
Tem como ter dúvida? Você está respirando uma ameaça e até você tem direito de fazer aquilo, uma razão. Então eu tenho todo o direito. Eu estou sendo prejudicado, estou sendo, enfim, caluniado, eu vou fazer isso. Mas aí o Senhor, naquela situação específica, Deus falou para mim: perdoa, perdoa, porque se você perdoar, o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se você não perdoar, então naquele momento foi o que eu fiz: Senhor, então eu perdoo. Não é fácil, como eu falei. Por isso os discípulos disseram para Jesus: mestre, acrescenta-nos a fé. Porque aqui, amados, olha só, primeira coisa que Jesus fala, primeiro conselho, primeira orientação que Jesus diz acerca dessas situações que são para nos arrebentar: ofensas, pedras de tropeço, pessoas que querem puxar o tapete, traições, ingratidão, afronta autoridades, né, de um filho afrontando o pai ou mãe, enfim. Primeira coisa que Jesus diz, versículo 3: olhai por vós mesmos. Primeira coisa que você tem que fazer: olhe por você mesmo, cuidado, porque a outra pessoa não tem nada a perder, mas você tem a perder. Então, primeira coisa, olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Cuidado, o diabo está colocando uma isca. O diabo fez uma armadilha. Se você morder a isca, você vai pecar. Então Jesus fala: olhai por vós mesmos, cuidado. Em outras palavras, vigia, né? Resumindo aqui, esse olhar por vós mesmos, vigia, até porque a palavra diz: vigiai e orai para não cair em tentação. O diabo anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Não é isso? Então, olhai por vós mesmos. Aí Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, chama a atenção dele. Que é isso? O que você está fazendo, rapaz? Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa. Aí os discípulos então disseram: Senhor, acrescenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé, Senhor. Como é que eu vou perdoar 7 vezes? Como é que eu vou perdoar tantas vezes? Aquela pessoa que me fez mal, está me prejudicando, e está fazendo isso, está fazendo aquilo. Meu Deus, quantas vezes? Alguém uma vez perguntou: Senhor, até quantas vezes eu vou perdoar? Jesus disse: 70 vezes 7. Ou seja, não há limite para perdoar, mas é necessário que a nossa fé seja acrescentada para isso, amado. Como assim, pastor? Porque você tem que crer. Você tem que crer que Deus está no controle. Você não pode conceber a mágoa, a amargura, a vingança pertence ao Senhor. Você tem que correr para a Bíblia. E a Bíblia, a fé vem como? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então temos que correr para a Bíblia. Então quando você tiver tudo para... Aí você lembra da palavra: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Então não posso me vingar. Senhor, aumenta a minha fé, Deus. Eu preciso crer, eu preciso confiar. Fé para crer, fé para confiar, fé para descansar no Senhor. Quando você tem razão, quando você é injustiçado, quando você é filho sendo ingrato, quando você ajuda alguém, quando você é traído e você não tem aquela resposta, né? O mínimo pode ser uma gratidão. Então, Senhor, aumenta a minha fé, meu Deus, para suportar uma traição, uma ingratidão, uma afronta, uma situação que Satanás está criando para que eu caia nessa armadilha e peque. Então Jesus diz o quê? Olhai por vós mesmos. Olhai por vós mesmos. Satanás está colocando pedra de tropeço. Ele armou um gatilho de uma armadilha ou uma cilada, né? A gente fazia isso para pegar passarinho, alçapão, ou para pegar rolinha, uma bacia, uma madeira, um pauzinho, um barbantezinho, puxava, enfim, aquele gatilho para pegar. É o que o diabo tem feito nesses dias nas famílias. Existem muitas situações que têm gerado mágoas, amarguras. Como eu falei, eu poderia nutrir uma mágoa do meu pai, uma revolta, como é que pode? Sabe o que aconteceu, amados? Depois disso, algum tempo depois disso, o meu pai me chamou: olha, eu quero que você seja o meu procurador, eu quero que você cuide me ajude a cuidar das minhas coisas, finanças, me ajude a administrar. Nós somos 4 irmãos, ele me chamou: eu quero que você me ajude nisso, me oriente, como é que a gente pode fazer as coisas, em algumas situações, como é que a gente pode, vá comigo, assim, me leva aqui, tá ali, enfim, muitas coisas. Uma pessoa que
depois foi ser uma pessoa de confiança dele, até o fim da vida, até o fim, estava com ele ali. Mas se o diabo tivesse conseguido o seu intento, eu queria ver um pai dele, quero ver nada, né? Quero ver nada. Sabe, queridos, existem situações assim que as pessoas às vezes perdem o controle. Eu lembro estávamos em Portugal em 2011, estávamos lá e uma situação nos veio ao conhecimento de um dos pastores que estavam conosco, de um casal que brigava muito, e numa das brigas o cara falou para a mulher: olha, eu quero mais é que você morra, e que você fique doente, que você seja internada, que não sei o que e tal. Na hora que ele começou a falar isso, a mulher começou a passar mal, o cara viu que o negócio era sério, ficou desesperado, foram correndo, levaram para o hospital. O cara ficou desesperado, porque na discussão ele falou para a mulher coisas que não devia falar, caiu na armadilha, mordeu a isca de Satanás, ofendeu de tal forma a própria. Imagina você dizer isso para uma esposa, um marido: eu quero que você morra, que você pegue um câncer, que você vai para o CTI, que você vai ser internado. Meu amado, há poder em suas palavras. Um homem que é um sacerdote da sua casa, um homem que tem um poder para liberar, uma autoridade para liberar a bênção sobre a sua casa, amaldiçoando a sua casa, amaldiçoando a sua esposa, os seus filhos. Olha o que está aí: há poder nas suas palavras. A morte e a vida está no poder da língua, amado. Cuidado com o que você fala. Da língua procede bênção ou maldição. Então não pode, tem que ser bênção. Nós fomos transformados pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho o coração de Jesus, o coração de Deus. Da minha boca só pode sair bênção, palavra de bênção. Ainda que os meus filhos não sejam aquilo, né, que eu gostaria que eles fossem, ou que Deus quer que eles sejam, mas eu vou profetizar, eu vou declarar que eles vão ser bênção de Deus, vão ser homens e mulheres de Deus, vão servir ao Senhor. Eu não posso abençoar, eu não posso amaldiçoar. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Pode aplaudir. Um testemunho de um cantor que ele fala disso. Lembra das orações da sua mãe quando ele saía para as noites e a sua mãe dobrava os joelhos e orava por ele, e quando ele chegava em casa sem graça, tarde da noite, a mãe ainda estava acordada, a porta do quarto da mãe um pouquinho entreaberta, ele passava pelo corredor e podia escutar a oração da mãe dizendo: Deus bom, Deus maravilhoso, Deus bom. E ele ficava assim: como é que pode a minha mãe chamar Deus, dizer que Deus é bom, e eu fazendo tudo isso, eu fazendo da minha casa esse inferno, tirando a paz da minha mãe, porque um pai, uma mãe, não sei se com você é assim, mas é difícil a gente conciliar um sono com um filho fora de casa, né? Mesmo depois de grande, a gente fica assim: meu Deus, a gente fica incomodado com aquilo. Eu não conseguia dormir com meus filhos homens, mas eu quero que eles estejam em casa para mim poder descansar. E aquela mulher, tarde da noite, o cara chegava depois de ir para farra, de não sei o que, e escutava a mãe orando e chamando Deus de bom, Deus bom, Deus maravilhoso. E aquilo mexeu com ele: não é possível, meu Deus, eu faço tudo isso e minha mãe ainda teme a Deus, minha mãe confia em Deus, minha mãe ama esse Deus. Enfim, ele chegou à conclusão que eu preciso desse Deus também. Eu preciso desse Deus também na minha vida. Amados, é o momento nesse mês também de nós pedirmos a Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta-nos a fé. Para quê? Que Deus pode transformar situações no casamento. Deus pode transformar o meu marido, a minha esposa, meu filho, a minha filha. E tudo começa com oração. E tudo começa com a confiança na palavra de Deus. Não é? A gente tem história, rapidamente. Você sabe que uma vez, sabe o que a família de Jesus quis fazer com ele? A família de Jesus foi atrás dele para prender ele, para prender ele em casa, né? Assim, para segurar ele em casa, porque chegaram à conclusão que ele estava fora de si. Jesus, abre a sua Bíblia comigo, lá em Marcos capítulo 3. Talvez alguns não conheçam essa história. Quando Jesus começou o seu ministério, os seus parentes, seus familiares achavam que ele estava fora de si, ele está maluco. Vamos pegar ele e trazer para casa, amarrar, sei lá, naquela época tinha isso, né? Não tem hospício, não tem lugar para internar, então vamos amarrar ele, que ele está maluco, ele está dizendo que é filho de Deus, ele está fazendo milagres, tem gente seguindo ele. Abra comigo a sua Bíblia. Ora, veja só, né? Situações assim que surgem em família. Olha só, alguém já pensou isso de você? Você está fora de si, você está maluco, você está doido.
Marcos 3, Marcos capítulo 3, verso 20. Olha só o que diz aqui. Início do ministério. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os parentes de Jesus não acreditavam que ele era Jesus, o Filho de Deus. Ele está doido, está maluco, vamos pregar ele. E os escribas que tinham descido, bom, aí já é outra parte, né? Vamos pular aqui para o versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe. Olha só, amados. Chegaram então os seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-nos chamar. Chama ele aqui, chama ele aqui. Jesus estava ali com a multidão assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, estão lá fora. E Jesus lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha só, os parentes, a família de Jesus queriam prendê-lo. Isso é uma armadilha de Satanás. Jesus poderia, como homem, né, conceber ali isso é uma ofensa. Estão me achando que eu sou um doido. Minha própria família não está acreditando em mim, não confia em mim. Agora que situação, amados, não é? Se a própria família, a mãe, os irmãos, os parentes não acreditavam nele, imagine a multidão. Como é que ficaria numa situação como essa? Isso aqui foi uma situação que estava ali dificultando até o seu ministério, porque os próprios de casa não estavam acreditando em quem ele era. Estavam querendo prendê-lo, está fora de si, temos que tirá-lo de circulação, temos que amarrá-lo, prendê-lo em casa. Mas não poderiam fazer isso jamais, porque sobre Jesus estava o Espírito Santo de Deus. E as pessoas que o ouviam, que o seguiam porque viam nele o Espírito Santo de Deus. Na tua casa as pessoas podem desacreditar de você, as pessoas podem desconfiar de você. Como eu falei, meu pai chegou a esse ponto de desconfiar, de estar imaginando uma situação que foi passada, alguém contaminou ele e colocou: ele quer fazer isso, hein? Ele tem um plano aí, vai tomar, hein? Cuidado, não sei o que, colocando contra mim. Mas nem eu procurei, nem ele me procurou, simplesmente aquilo caiu por terra, não prevaleceu. O próprio tempo se encarregou de mostrar que tudo aquilo era uma mentira de Satanás, e a minha vida foi só subindo, vai lá. Enquanto do outro lado, não é? Quem trouxe esse assunto aí, quem trouxe essa situação, a vida foi só descendo. Amém, querido? Nós temos também o exemplo de Davi. O Davi que foi esquecido por seu pai. Em 1 Samuel capítulo 16, de 1 a 13, fala quando Jessé foi à casa de Samuel foi à casa de Jessé para ali, porque Deus falou: olha, eu tenho provido de um rei, vai à casa de Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido ali um rei. Aí todos os filhos de Jessé estavam ali e foram chamados. Olha, o profeta Samuel vem aí. Mas Davi não foi chamado. Não vai chamar, ele não vai ser, não é ele não, ele é muito novo, deixa ele lá cuidando das ovelhas. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Deixa ele cuidando lá para não ficar sem ninguém cuidando das ovelhas, deixa ele lá. Aí tá, quando Samuel entra na casa de Jessé, vê lá Eliabe, né, o irmão, aquele assim que Samuel botou os olhos: eis que está diante de mim o ungido do Senhor, é esse. E Deus falou: não tenho escolhido a esse, porque eu não vejo como vê o homem. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não tenho visto a esse. Aí fez Jessé passar todos os seus filhos: é esse? Não é não. E Samuel: acabaram os teus filhos? Mas Deus falou que tem um. Tem um lá, está no campo, ele é pequeno, é ruivo, é isso assim. Chama ele, porque eu não posso me assentar, eu não posso comer nada na tua casa enquanto não resolver essa situação. Quando Davi entra, Deus fala para ele: eis aí, é esse que eu escolhi, esse é que eu escolhi. Agora imagina a situação de Davi, em saber que foi esquecido, foi deixado de fora, hein? Não,
chamar ele não, não é ele não vai ser ele não. Imagine o que poderia acontecer, nutrir ali uma mamá, poxa, meu pai fez isso comigo, meus irmãos, ninguém me falou nada, que ia ter um profeta ia vir, poxa, ninguém. Aí sabe o que acontece? Lá em 1 Samuel 22:1, 1 Samuel 22:1 diz que a família de Davi, mais tarde, depois que ele foi ungido, mas não era rei ainda, Saul agora estava perseguindo Davi. Saul amava Davi como um filho, mas perseguia Davi, porque tinha inveja de Davi, porque Davi era ungido pelo Senhor. O Espírito do Senhor se afastou de Saul, e o Espírito do Senhor estava agora sobre Davi, mas Davi ainda não era o rei, e Davi soube esperar o tempo que foi necessário. Lá em 1 Samuel 22:1, Davi está na caverna, chamada Caverna de Adulão. Ali se ajuntou a ele os endividados, estavam em aperto, as pessoas, né, que estavam lá, se ajuntaram a ele, e ali foram até ele o seu pai e seus irmãos, foram até Davi também. Eu vejo, muitos anos eu ouvi algo sobre isso, dizendo, quem sabe não foi assim uma reparação, uma reconciliação, um perdão, assim, que agora viram que Davi era realmente um escolhido de Deus, já era um líder, já estava liderando já um exército de pessoas assim, desse tipo, endividados, pessoas que estavam em aperto, pessoas que estavam se afastando da sociedade, não podiam viver em sociedade, e foram procurar Davi. Davi se fez chefe deles, e já estava começando ali então a sua primeira tropa, né, o seu primeiro exército. José no Egito, um exemplo também disso, um rapaz que tinha tudo para chutar o balde, deixa que Deus é comigo nada, olha a minha situação, meus irmãos me venderam, queriam me matar, pouparam a minha vida, me venderam como escravo, agora eu estou nesse Egito aqui. Vai para a casa de um homem trabalhar, a mulher, o Satanás lança uma outra isca para tentar ver se ele cai, não cai, vai para a prisão, enfim. Tinha tudo também para ser uma pessoa amargurada, uma pessoa que confiar em Deus nada, e Deus me abandonou, é que está Deus nisso tudo. Mas não, ele soube esperar, ele confiou no Senhor, ele soube esperar, e quem espera no Senhor não vê frustrada a sua esperança, porque chegou o momento que Deus, olha, amados, deixa eu te falar uma coisa, tem coisas que Deus deixa, Deus tem tudo no controle dele, mas ele está vendo tudo, está vendo. Mas quando ele resolve agir, mano, aí, como diz a palavra, agindo eu, quem impedirá? Aí, quando Deus resolve agir, quando Deus resolve dar um basta nessa calúnia, difamação, perseguição, nessa confusão, nessa situação na tua casa, nesses conflitos que parece que não tem fim, quando Deus quer dar um basta nisso tudo, aí, amado, agindo eu, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Todos os propósitos de Deus para o homem passam pela família. E eu quero terminar, pode vir o Ministério de Música, eu quero terminar também com essa frase que você já conhece: nenhum sucesso ministerial, profissional, material compensa o fracasso no lar. Não adianta, para quê? Uma pessoa conhecida, bem-sucedida, uma pessoa rica, famosa, mas a sua vida privada é uma privada. É uma privada. É uma desgraça. Você não faz ideia, amados, nem eu. Não sei muito mais do que você não, mas assim, a gente não imagina o que essas pessoas que aparecem aí, famosas, artistas, jogadores de futebol, pessoas famosas, governantes, líderes religiosos, uma coisa horrível, uma vida degradante. De vez em quando a mídia consegue pegar algumas coisas, né? Artistas de Hollywood, uma vida desgraçada. De vez em quando, assim, por curiosidade, eu vejo um documentário sobre um ator, o cara casou, descasou,